Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje a conversa foi com Alexandre Vassarelli, que é CIO e cofundador da BLP. Está aí um dos caras que está no cripto desde o começo e nessa interligação entre mercado financeiro tradicional e mercado cripto. Ele criou os primeiros fundos lá de investimento em cripto no Brasil, acho que 2017, se não me engano, e está lá desde então. Uma trajetória aí espetacular nessa junção de mercado financeiro tradicional e mercado cripto, e que tem muita história para contar, né? Então, assim, já são mais de 6 anos, 7 anos praticamente aí, com fundo rodando de investimento em criptoativos. É uma coisa que lá atrás, mato alto, aquela bagunça toda, hoje já está todo mundo mais aceitando melhor isso daí, conversando mais com ele. É uma pessoa única que eu adoro conversar. Incrivelmente, eu fiquei um tempão sem gravar com ele. A gente conversa bastante, mas eu estava vendo que a última gravação já faz um tempo, tá? Mas é uma conversa muito profunda e muito densa, e com muita informação muito legal. Então, a gente discutiu sobre DeFi, discutiu sobre Bitcoin, discutiu sobre por que Bitcoin é uma rede muito melhor que as outras, por que a parte do Ethereum está andando, mas não está andando, como é que vai ser a parte de CBDC, stablecoins, como é que é o futuro da rede Bitcoin e como é que a gente vai administrar isso aí tudo para frente. Então, assim, uma conversa que a gente chegou até a discutir com moeda. Como é que vai ser a moeda para frente? Como é que a gente vai ter isso sendo gerenciado para frente, né? O Bitcoin vai acabar mesmo com as moedas fiduciárias ou não? A gente vai ter uma moeda que vai corrigir juros ou não? A parte do Bitcoin não pagar juros é um problema ou é uma solução? Né? Então, muita coisa que a gente vai ter aí para ver e para conversar aí, que vocês vão ver nessa conversa. Tá bom? Então, com vocês, Alexandre Vassarelli. Olá, Vassarelli, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bom. Vassarelli, eu queria já começar aqui, dar o kick-off dessa nossa conversa, pegando um pouco da tua experiência aí de, sei lá, 6, 7 anos já que você está já com gestão de cripto, né? Talvez um pouquinho mais, acho já, né? Estamos com 7 agora, chegando a 7 7. anos, 7 anos, e pegar um pouquinho dessa trajetória histórica do que mudou aí nesses 7 anos, né? Eu acho, sei lá, para mim é quase água para o vinho, mas eu queria pegar um pouco da tua perspectiva. Como é que era a gestão do fundo lá quando vocês começaram e como é que está hoje isso? Assim, eu acho que mudou tudo. Vamos dizer o que para a gente foram as maiores mudanças e as maiores diferenças. Eu acho que de longe tem duas. A primeira é que falar em criptoativos em 2017 e 2018 era praticamente um palavrão. Então, é interessante que a gente já começou o fundo falando com pessoas muito sêniores no mercado. E as pessoas, eu falo isso direto, eles te recebiam porque são pessoas educadas, mas você olhava no brilho do olho do cara, o cara meio que, Estava não, recebendo meio por educação, né? 100% por educação. Não levava a sério, vamos dizer dessa forma. E a outra coisa que mudou, assim, diametralmente, é a questão de custódia e quando a gente começa o fundo, isso era um problema gigantesco. A Coinbase vem resolver esse problema só em, acho que, começo de 19. Então era capim alto mesmo. É muito, muito divertido para a gente ver agora grandes players fazendo mercado de opções de criptoativos. Não, e até para no começo, o negócio, um começo com muito risco nesse sentido, né, Vassarelli? Porque você estou num ponto custódia, né? Quando você está fazendo administração de terceiros, e ao mesmo tempo você não tem a parte da custódia totalmente resolvida, era um risco complexo, né? Complicado para se gerir dinheiro assim, né? Nenhum gestor quer fazer custódia. É, O que a gente imaginava é o seguinte: se a gente estivesse certo e o mercado. Qual que era a visão lá e continua a mesma? O mercado vai ser muito maior do que é hoje. Então, se essa visão estivesse correta, também iriam aparecer novos prestadores de serviço, porque uma coisa não funciona sem a outra. E, e a única diferença é que a gente não achou que ia ser tão rápido. A gente nunca imaginou, a gente sempre imaginou que ia ter um ETF. Estamos falando em 2017 e a gente já estava esperando a aprovação de ETF. Mas a gente nunca imaginou que ia ser BlackRock. Nunca. Então, a assim, que é o maior de qualidade todos, né? já começou com o maior. A gente É. imaginou que ia começar com o SolidX, os gêmeos lá da Gemini, eles já estavam querendo fazer. Eles foram os primeiros a propor um ETF. O segundo foi a Solidex, inclusive o Axel, ele tinha um investimento na Solidex. Estamos falando de 2017. Então, esses caras já perseguiam o produto ativamente, os gêmeos há 10 anos e meio. Sim.
E aí já vou aproveitar o gancho do que você está comentando sobre o ETF de Bitcoin, do esporte de Bitcoin que lançaram agora. Ele é um game changer de verdade, o Vassarelli? E o grande efeito dele já foi ou você acha que ainda vem? Então, eu costumo dizer o seguinte: o ETF termina o primeiro capítulo do Bitcoin, enquanto investimento financeiro. Até existir o ETF nos Estados Unidos, o Bitcoin não existia como produto financeiro, no meu entendimento. E aqui é um entendimento de alguém que vem daquele mundo. Então, assim, eu tenho 30 anos de mercado financeiro e trabalhei nesses lugares. Então, para uma pessoa, né, o pessoal fala, os Faria Limers, os Faria Limers. Para o Faria Limer, o nome BlackRock é um divisor de águas. Então, aquelas pessoas com que a gente conversou em 17 são as mesmas que a gente conversa hoje, só que a percepção deles em relação ao ativo é completamente diferente. E o mais interessante é que eles ainda não alocaram, mas a percepção deles em relação ao ativo é completamente diferente. Agora eles levam a sério, pelo menos. Entendi. Então é uma coisa que veio, já teve esse efeito inicial, mas que deve perdurar aí por um tempo, porque esse pessoal não alocou nada ainda. Então a gente deve ter ainda uma alocação vindo. E aí vem até um ponto, eu vi até a tua visão sobre isso, que assim, um dos grandes pontos quando a gente fala de mercado financeiro, para investir em cripto ou Bitcoin como investimento, era essa questão da custódia, a questão de veículo, né? Então, assim, acho que esse ETF, de certa forma, resolve esse problema de veículo, né? Então agora só fica a parte de ele querer alocar ou não, né? Acho que tem N perguntas aí. Vamos lá. Até tomei uma água, né? Porque tem tanta coisa Vamos lá. interessante aí. Eu acho que, primeiro, fazer uma diferença muito importante. A gente que vende juros e câmbio, né? A gente, principalmente o mercado de câmbio é um mercado de fluxo. Tanto faz o que você acha, o fluxo é sempre soberano. Sim. O pessoal de DCF, que é mais bonds e mais, principalmente ações, na hora que você muda o CEO de uma empresa, ele tem um reflexo imediato no preço sem fluxo, porque você desconta essa notícia no tempo. A mesma coisa com taxas de juros. Na hora que o Banco Central muda de uma forma não precificada a taxa de juros, isso impacta no dia seguinte ações, porque é um mercado que você consegue antecipar. O fluxo de caixa é uma antecipação de fluxos. Você mesmo que não mude a projeção do fluxo, ou a taxa de desconto muda o valor presente dela. Em câmbio, não existe nada disso. Se o mundo está acabando, mas a Petrobras está vendendo US$ 1 bilhão, não vai subir. Fluxo Tão simples positivo é real quanto. para lá, é real positivo. Em mercado de commodities, é muito parecido. Se a safra é espetacular, o fluxo de venda ele vai impactar preço. Não tem esse negócio de antecipar a colheita de daqui a 2 anos. Bitcoin é a mesma coisa. Então, o fato das pessoas acharem que é muito legal não faz preço. O que faz preço é tirar a boleta. Por isso que a gente segue muito de perto o fluxo dos ETFs, que é uma proxy do que esse novo, né, vamos dizer, o cara do segundo capítulo está fazendo. E aí a decisão, e aí eu acho que a última parte importante para as pessoas entenderem é o seguinte: estes tamanhos de dinheiro, e aí estamos falando do fundo de pensão dos professores da Califórnia, que são aqueles tamanhos de dinheiro que a gente nem sabe quantificar. É tipo a turma do vários bilhões para trilhão de dólar. Esse cara tem uma tomada de decisão, um ritmo de tomada de decisão completamente diferente do nosso. Eles demoram, mas a hora que começam a se mexer, é dinheiro infinito. E para quem é meio da nossa geração, a gente viu isso acontecer em bolsa. Quando eu era moleque lá, eu comecei trabalhando anexo 4, que é tipo retaguarda de bolsa. Foi quando os estrangeiros tiveram a permissão de comprar ativos no Brasil. E aí o que aconteceu é o seguinte: todos aquelas casas que eram muito fortes em bolsa e aquelas pessoas que eram muito fortes em bolsa começaram a bater de frente com Fidelity, esses mesmos nomes. E Sim. aí o tamanho dos bolsos é totalmente desproporcional e o mercado ele muda completamente. Então, se você olhar a liquidez do Bovespa na nossa época e hoje,
É, Não dá para. eu acho que é uma outra ordem de grandeza. Sim, sim. Você abriu outro mercado que abriu para alguém, que no caso do ETF a gente teria uma coisa similar. ETF Vou de só outros. aproveitar vou Fala. aproveitar e botar número, que eu gosto assim, eu gosto mais de quantificar essas histórias, porque é legal. A Petrobras, no fim do governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique, ele, ele sai, entrega para o Lula uma Petrobras de 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. Tudo bem que o dólar era mais forte, mas assim, é outra ordem de grandeza. Sim, A gente sim. acha que vai acontecer a mesma coisa com cripto. Esse claramente é a nossa visão, mas é uma visão já com 7 anos. E por enquanto está funcionando. Acho que é também legal trazer. A gente começa a vender o fundo a 4 mil dólares. De Bitcoin está hoje praticamente 60 mil dólares, né? Então, 60, assim, 70, 60, 70 e depende, todo depende mundo do dia aí, né? assustado. E os caras assustados. Falei, pô, isso para a gente já vai baixo. Deixa eu perguntar um pouco, como é que você administra esse negócio? Você administrar dinheiro nosso com essa consciência é tranquilamente tem essa perspectiva de mais médio prazo, mas quando a gente vai para um fundo com cotistas, você sempre tem uma pressão muito grande, principalmente no Brasil, de resultado de curto prazo, né? Então, assim, todo mundo quer aquele, esse mês foi ruim, esse outro mês foi ruim, cara, puta, já começa a ter saca, negócio todo. Como é que você vê essa parte de administração desse teu passivo aí, Bassarelli, durante todo esse tempo? Vocês conseguiram, de certa forma, alinhar essa base de clientes com esse objetivo de longo prazo, para até não ter encheção de saco, vamos dizer assim, daquele cara que fica todo mês te ligando para ver como é que foi, ou todo dia, né? Quase. Eu acho que super, mas isso teve um custo gigantesco para casa, né? Então a gente não tem muito cliente. Mas a gente não tem muito cliente porque a gente fala, olha, desde sempre a gente fala duas coisas. Bota um percentual pequeno do seu patrimônio. A gente começou com 1 a 2%, a gente fala de 1 a 5%, e você tem que ter um horizonte de 5 anos, no mínimo 2 anos. A hora que você fala isso para o possível cliente, Ele o já cara não. não vira cliente. É. Mas os heróis que viraram cliente, com essa visão, tiveram um investimento fantástico. Então, assim, os nossos 5 anos agora deve ser tipo 1000%, 1100%. Nossa, Então, o 10 cara vezes. decuplicou 10 vezes. Mas, ao mesmo tempo, a gestora ela não conseguiu crescer no ritmo que a gente imaginava. Então, de novo, eu volto à figura do segundo. Estamos no segundo capítulo. Eu acho que no segundo capítulo, essas pessoas que não entraram no primeiro, por N motivos, eu acho que talvez o principal é o desconhecimento do potencial da classe, vai alocar 1 a 2%, 1 a 5% e vai ficar 5 anos. E aí você vai ter aquele cliente que concorda com a visão, que é o cliente que a gente quer ter, e não aquele cliente que entra para ganhar 30%, que é um ótimo cliente, mas não acho que é o cliente que a gente consegue servir. A gente consegue servir o cliente que tem visão de longo prazo. Sim. E tem uma coisa até que a gente que vende tesouraria acaba sempre tendo uma visão de muito curtíssimo prazo, em geral, né? Então, assim, era trader que é aquele que você ficava o resultado quase todo dia, né? Que você fica ali todo dia vendo. Isso acaba até viciando um pouco na parte de investimento. Desde então que eu saí dessa parte de tesouraria, hoje eu tenho uma cabeça muito mais de investimentos exatamente de médio e longo prazo, que tem resultados, pelo menos para mim, muito maiores quando a gente vai olhar em termos de prazo, que é muito difícil acertar consistentemente no curto prazo, né? Então, assim, isso acaba deixando talvez um pouco, ampliando um pouco o horizonte com teses de investimento que você vai colocando e que acabam tendo resultados maiores até para o global do portfólio de investimento, né? Eu acho que a grande, assim, ninguém fala muito isso, mas a grande decisão de investimento é o que você vai comprar. E o que você vai comprar para ficar para sempre. Então o pessoal fala Buffett, Buffett, Buffett. Pô, o que o cara fez? Comprou Coca-Cola a zero e tem Coca-Cola até hoje. É. Imagina a quantidade de outras possibilidades que apareceram na tela dele e ele está com Coca-Cola até hoje. Então, sim, o comprar hoje para vender amanhã, que é o que, tipo, essa é a nossa formação. Eu fiz isso 20 anos, literalmente. Ele tem um resultado que te força a estar 24 horas sentado na frente da tela. Isso é uma profissão. Um investidor, não, assim, o cara é o dentista, o cara não pode ser um trader profissional.
Até pode, é difícil funcionar, mas mesmo se funcionar, então pega, tem aquele médico lá que virou um dos melhores gestores do mundo, que é o cara do. Eu daqui a pouco vou lembrar o nome dele. O cara que fez o trade dos Estados Unidos, lá dos mortgages, que até apareceu no filme. Ah, do filme. É, Eu sei quem é, mas não vou lembrar o nome dele é também. Não sei quem você está o. falando. Que ele é o Cassandra no Twitter, mas É, ele é um médico. Virou gestor de fundo, um grande gestor de fundo, porque conseguiu entender que ele tem essa special skills, né, para você prever o futuro no dia a dia. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que não dá para fazer, eu só estou dizendo que a maioria das pessoas realmente ganha dinheiro quando acerta um cavalo por muito tempo e não fica pulando de cavalo em cavalo. Esse pular de cavalo em cavalo, que é muito popular, é muito difícil de fazer na prática. fazer com consistência, né? De você estar sempre com o cavalo que vai andar mais do que o outro, né? Sareli, a gente falou muito de cripto agora, mas sempre com a ideia de Bitcoin, né? ETF de Bitcoin, etc. Tal, mas cripto não é só Bitcoin. Como é que é a tua visão sobre o resto do ecossistema de cripto aí que vem se desenvolvendo, né? Então, assim, a gente vai entrar depois em detalhes, mas sei lá, de lá para cá, de 2017 para cá, você teve DeFi que bombou e agora tá, na minha visão, um pouco estacionada lá. Tem a parte de PIN hoje que está bombando, tem a parte de Ordens. Eu queria ouvir um pouquinho como é que você vê essa parte de ecossistema cripto ex-Bitcoin. Então, eu vou começar com a minha visão de Bitcoin. Para Fechou. mim, Bitcoin é uma coisa única. Tem nada e nunca haverá nada similar ao Bitcoin. Ele é incomparável a qualquer coisa. Quando alguém compara Bitcoin, Ethereum, Uniswap, eu falo, não podem estar na mesma frase. Para mim, o Bitcoin é de longe o ativo menos arriscado do ecossistema. E se eu fosse apostar alguma coisa que vai estar funcionando daqui a 200 anos, era eu apostar 99 moedas no Bitcoin. Por quê? Porque ele tem 16 anos, ele tem o maior poder computacional da história da humanidade, ele tem o maior uptime da história da humanidade, ele responde a uma necessidade urgente que é você ter um ativo inconfiscável e ele não pode ser censurado. Algum ativo que não pode ser censurável num mundo que vive 2 ou 3 guerras é único. Então, quando o Michael Saylor fala em propriedade digital, eu acho que ele está dizendo o seguinte: você ter o melhor prédio do quarteirão central de Teherã é um ótimo ativo, mas ele não é um ótimo ativo. Mas é um ótimo ativo, mas não é um ótimo ativo. Você ter um Bitcoin, ele é um ótimo ativo. E é um ótimo ativo, ponto, né? Porque ele não depende da guerra, não depende de nada, ele é Não por todos os depende de nada. fatores que você falou. Sim. Você Não, ter, ótimo. você, eu vou fazer mais uma analogia que é do Teherã é fácil. Você ter treasuries é um ótimo ativo, mas não é um ótimo ativo. Mas é um ótimo ativo. Mas os Estados Unidos está indo para um processo eleitoral onde ele está com um déficit fiscal significativo, uma emissão monetária significativa. E aí o Bitcoin é um ótimo ativo. Então, assim, essas analogias, 5 anos atrás, eram muito difíceis de serem percebidas como sérias. Hoje, eu vi o Paulo Guedes falando isso. 2018, o presidente do Banco Central do Brasil falou que Bitcoin era pirâmide. Imagina você estar vendendo um fundo onde Bitcoin era o principal ativo, com o presidente do Banco Central do seu país falando que era pirâmide. Não foi fácil. Não foi, 2018 não foi o ano que foi divertido para a gente. No ano que vem, o Brasil provavelmente vai ter o real digital. Então, ele vai ser sócio do ecossistema de criptativos. É muito, assim, a gente tem o privilégio de ter uma visão um pouco mais ampla, né? A gente viu essas coisas acontecendo, então eu olho hoje e falo assim, cara, isso é completamente diferente do Mato Alto que era 17 e 18. Assim, é incomparável. Então a única coisa que eu falo é o seguinte, para gente que viu isso,
O que está acontecendo agora é uma grata surpresa. A gente achou que ia acontecer, mas nunca tão rápido. Na velocidade que veio, né? É Te muito incomoda a rápido. parte do Bitcoin não corrigir juros, o Bassarelli, que é um dos grandes pontos quando a gente vai para o mercado financeiro, que é um ativo que ele é um finito, tem toda a história, mas não tem juros. Como é que você vê a tua visão sobre isso? Cara, eu vejo assim, aí eu vou um pouco mais no livro, né? Nenhuma moeda tem juros. Nenhuma. O que que é os juros? Os juros é o que você recebe quando você empresta a moeda. É a dívida do país, né? Que em geral é do Não, país é que emite emprestar a moeda. moeda, tão simples quanto. Você tem, 10 mil dólares na sua conta bancária. A hora que você compra um CD do banco ou você compra um treasury, você emprestou esse dinheiro para o cara fazer o que quiser. No caso dos Estados Unidos, pagar as dívidas dele, pagar a máquina. No caso do banco, ajudar alguém para pagar a máquina. Mas você não tem mais a moeda. O que vai acontecer, e já tem alguns projetos super interessantes, tentando trazer a curva de juros para dentro da rentabilidade do Bitcoin. Inclusive, aí, assim, é uma loucura, porque a própria Fidelity, ela lançou um fundo, que é o Money Market Fund, que é um fundo tokenizado, que você é um token do Money Market Fund. Então, o que é o Money Market Fund? O Money Market Fund é o fundo DI dos caras, e lá é um pouco diferente, porque ele geralmente ele é negociado a par, a $1, e ele vai recebendo dividendo a cada mês, geralmente é assim. Então, a cada mês ele volta para um dólar. A Fidelity pegou e falou assim: isso aqui é quase um stablecoin. Então, eu vou tokenizar isso, e hoje você já pode comprar um token, um stablecoin com juros da Fidelity. Já é uma realidade. Ah, putz, eu posso fazer isso? Você ainda não, mas um player institucional americano já pode. Esse produto eu acho que já está com 400 milhões de dólares e eles já estão testando. Não é público, mas como é blockchain, tudo vira público. Eles já estão testando o contrato que faz a interação entre esse fundo que chama BUID com o USDC. Na hora que eles lançarem esse contrato para todo mundo, você vai poder, através de um contrato inteligente, pegar seu USDC e transformar em um Money Market Fund da Fidelity. Acabou de ter juros. Está inaugurado a temporada de juros em stablecoins. Eu sei, mas juros em stablecoin, até pela parte do RWA, sim, mas minha pergunta era mais no sentido do Bitcoin em si, porque, e aí, mal comparando, de certa forma, com as redes blockchain que tem Proof of Stake, por exemplo, você acaba tendo um juros por conta do staking, vai? Você está apostando naquela rede, você coloca lá, faz stake do token, você ganha juros, vai? Não pode ser, Uhum. pode chamar exatamente de juros, mas você ganha alguma rentabilidade ali no coisa. No caso do Bitcoin, por ser Proof of Work, não tem nada disso, né? Então, Mas assim, não, já tem sim. Você já tem L2 que eles estão fazendo Proof of Hold. E daí você usa o Bitcoin como lastro da L2. Então, assim, vamos dar um passo atrás, que eu acho que é legal. Eu gosto de vir conversar com você, porque aí a gente consegue se aprofundar, verticalizar em temas que são mais complexos. Então, como é que aparece os juros em cripto? Então, assim, eu falei lá, no mundo normal, você empresta o dinheiro, o cara te paga para usar o seu dinheiro. Em cripto tem algumas outras possibilidades. Quais são as que eu conheço que já existem hoje? E, obviamente, que eu estou falando aqui, tipo, a fronteira da fronteira. Nada é industrial ainda, porque em cripto nada funciona. está tudo começando ainda, Nada exato. funciona, assim. De bom. Operação de Bitcoin, semana passada, levou 3 horas. Ou teve um bloco que levou 3 horas. Então, nada funciona. É, porque está tendo o negócio do halving está trazendo um monte de novos projetos que estão congestionando demais a rede. Mas vamos lá. No passado, você emprestava Bitcoin para o cara fazer short, então foi aquela Celsius. E aí o cara te dava alugava o seu Bitcoin, mas era descentralizada, esses caras quebraram e levaram os Bitcoins. Então, não funciona muito bem, mas existe ainda essa possibilidade. Eu não recomendo, mas existe. Quais são os projetos novos? Tem um projeto que a taxa de juros ela aparece quando o futuro está acima do spot. É uma taxa de juros implícita, que é o que Cash, fala cash and carry, cash. exato. Tem um projeto em Ethereum que começou a fazer isso, e o primeiro ativo que ele fez foi o SETH, que é uma derivada do Ethereum, de staking, e ele já, eu acho que 2 semanas atrás, já falou assim: eu vou para o Bitcoin, porque eu preciso de um mercado maior.
de spot com futuro. Obviamente que tudo isso tem riscos, e eu não vou entrar no mérito de quais são os riscos, porque aí cada um faz a sua lição de casa, mas é uma forma de você capturar juros. O Ethereum tem a forma, o staking é uma forma de capturar um juros, que não é um juros, mas é um juros, porque você recebe uma grana para você falar que a rede é segura, que está todo mundo se comportando corretamente. Os projetos novos, as L2 de Bitcoin, estão usando já esse conceito. Então, não é em L1, mas L2, e você recebe a mesma coisa, um stake em cima de Bitcoin. E alguns desses projetos já estão valendo $1 bilhão. Então, não são coisas que não são escalonáveis. E eu acho que uma terceira forma de você capturar juros é essa que eu estou trazendo aí, que são os RWAs, que não existia. Assim, não existia isso. Assim, quando a Fidelity for realmente tokenizar e vender no Uniswap, aí você vai falar que existe a forma dentro do ecossistema. Porque até então, a primeira forma foi o Maker, que você botava o Ethereum, emitia a Maker e fazia o que quisesse com o Maker. Eu Sim. acho que existem alguns outros projetos, é uma das coisas que a gente gosta muito, que eles vão tokenizar o Bitcoin e usar o Bitcoin como garantia de empréstimo em todos os outros protocolos. E aí vai ser uma forma nova, indireta, de você capturar juros. Então, Entendi. assim, dá para fazer isso hoje? Desses 4 que eu falei, 2 não é possível fazer, mas eu acho que até o final do ano. Assim, eu estou dizendo a pessoa, assim, um usuário padrão. Eu acho que até o final do ano. Isso é, se existe algum usuário padrão em cripto, porque, a turma, Essa é a minha pergunta. O que é padrão em cripto? Porque, assim, os com o DJs, UX que a gente fala hoje, é difícil ter um cara padrão, né? não, os DJs são aqueles que fazem tudo. Eu acho que esses caras já vão começar a fazer segundo semestre. E Boa, boa. aí, por que esses caras são importantes? Porque eles testam tudo, né? Esses caras, é a alavancagem da alavancagem da alavancagem. Eu não recomendo, porque eu não faço nada disso porque eu não tenho saúde, mas não tenho mais idade. Mas eu conheço uma turma que faz e, é fantástico. Assim, são para alguém que quer aprender sobre o ecossistema e as possibilidades do ecossistema, é um caminho na prática que eu gosto bastante. Não recomendo para ninguém, mas quem fizer vai ter meu parabéns. Não, e acho que é espetacular, acho que de todos os lados, né? Do lado do ecossistema também é muito bom, né? Que você acaba fazendo testes assim e diminuindo muito o tempo de teste, de negócio dar certo ou dar errado, porque é tão intenso o negócio que não é aquela coisa que fica testando 2 anos. Em 1, 2 meses já vê se o negócio anda ou não anda, né? Então, assim, acho bem legal isso daí também, apesar de também não é o meu perfil, eu também não sou da galera do Degen de ficar comprando, até eu não vou nem falando essa parte de DeFi, né? Você vê a galera do Degen também dos NFTs, dos Ordens, né? Que ficam ali no gatinho, sapo, coelho, toda essa fauna que tem aí em termos de investimento também, que é outro campo também bem interessante. Mas eu queria, assim, aproveitar essa sua, assim, vou tirar parte do folclore. Tem um livro que eu gosto muito, que é a história do cara da Nike, o Phil Knight. E uma coisa que ele repete várias vezes é: If you fail, fail fast. Então, o conceito que ele diz é o seguinte: se você estiver errado, é melhor saber isso muito rápido. Isso é um valor econômico, porque o tempo que você vai gastar numa ideia errada, ele é muito menor e te permite não só aprender, como você ter outra ideia. Isso em cripto é um valor econômico que eu acho muito importante, que é mal percebido. Então, quando a gente fala de Gen, é sempre fácil você folclorizar tudo, mas a função econômica que um hacker tem ao tentar quebrar um protocolo que está tentando fazer uma coisa inovadora é, do ponto de vista econômico, muito valiosa. Tanto é que no começo os caras ofereciam bounties, né, a recompensa para alguém quebrar o protocolo, porque até o cara, o desenvolvedor, sabia. Você fazer uma auditoria bem feita num protocolo custa centenas de milhares de dólares, porque é tudo muito complicado. Sim, Lá o sim. cara está trabalhando de graça. E um monte de cara. Então, assim, a cripto é diferente porque permite que o hacker te forneça informação super relevante. Nada, eu não conheço nenhuma outra economia que funcione dessa forma. Então, por que o Bitcoin é diferente?
todos os hackers do mundo já tentaram quebrar. Então, se os caras não quebraram em 15 anos, é mais provável que eles não quebrem nos próximos 15. E aí, responde a sua... Por que isso acontece no Bitcoin? Porque tem 15 anos. Eu acho que a hora que Ethereum tiver 15 anos, ou Uniswap tiver 15 anos, a gente já vai ter um nível de maturidade de projeto e de linhas de código que vão transformar esses projetos em coisas mais seguras do que são hoje. Tão simples quanto, assim, o Bitcoin é um projeto maduro. Não precisa mais nenhuma linha de código. Pouquíssimos projetos no ecossistema têm essa característica. Eu diria que não tem 5. Tá bom. Deixa eu aproveitar um pouquinho essa discussão do Bitcoin que você trouxe, Vassarelli, porque assim, a questão de, sei lá, 6 meses, talvez um ano atrás, começou a ter uma discussão muito intensa na rede Bitcoin, que são os ordinals, né, NFTs e toda essa parte de inovação, porque até, acho que um ano e pouco atrás, a rede Bitcoin era uma rede bastante estável, parada, chata, vamos dizer assim, né, aquela rede que estava lá, tal, você não tinha muita inovação acontecendo, aí começaram com ordinals, começaram agora com essa parte dos NFTs lá dentro, começaram com as Layer 2, começou a dar uma movimentada muito grande aí na rede Bitcoin esse ano, e uma discussão muito grande entre aquele pessoal que a gente chama de maximalistas do Bitcoin, né, que são mais puristas, vamos dizer assim, a gente fala assim, não, o Bitcoin tem que ser aqui o ouro digital, não pode ter inovação, não pode mudar a core, tem que ser uma coisa, e a galera da inovação e até a parte que faz mineração também, olhando e falando, cara, a gente precisa de FII, a gente precisa que a rede funcione, etc, tal, e aparentemente está ganhando essa galera de que, cara, vamos ter inovação aqui dentro da rede Bitcoin. Como é que você está vendo esse movimento? Então, aqui eu vou conseguir desagradar os dois lados. Eu sou assim, filosoficamente, eu acho que o Honey Badger doesn't care. Pro Bitcoin, tá nem aí. Faz o que você quiser, vai ser feliz. Não tem aí, ninguém é o CEO da Fundação Bitcoin. O Satoshi não está aqui para dizer para a gente o que filosoficamente era a visão dele. Eu não sei nem se ele tivesse, se ele pudesse falar qual que é a visão dele, se essa visão ela tem que ser superior ao fato de que ninguém censura o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é um sistema aberto que, se você deixar todas as ideias aflorarem, as melhores vão sobreviver. Isso é um valor econômico muito grande. O negócio de não ser censurável é um valor econômico muito grande, porque não vai ter ninguém dizendo o que eu posso ou não posso fazer. Então, se eu tenho abertura a fazer qualquer coisa, todas as ideias vão ser implementadas e as melhores vão sobreviver simplesmente porque as melhores vão comandar um valor econômico maior, porque tudo isso vai ser caro. Hoje em dia, acho que hoje, para você passar uma transação de Bitcoin, hoje deve estar US$ 25. Sim. Puta, isso é geralmente 50 centavos. Então, imagina o cara do Ordinals tendo que passar um NFT a US$ 25 ou a boleta. Se a ideia não for muito boa, não paga. E no fundo, quanto mais caro for a transação, mais dinheiro para os mineradores. E quanto mais dinheiro para os mineradores, mais segura a rede. Mais segura para a rede, exato. Então você tem que pagar pela segurança. Quem vai pagar? Hoje, eu não tenho dúvida que os NFTs em Bitcoin respondem por uma parte significativa da segurança da verba de segurança da rede. Não é à toa que o hash rate está nas máximas. Então, as coisas são super interligadas. Eu acho que isso que é a grande sacada do Satoshi. Ele fez um sistema econômico que premia as melhores ideias. Eu não posso Sim. ser contra isso, e mais do que isso, quem sou eu para dizer o que alguém pode ou não fazer com Bitcoin? Sim, é. Deixa eu perguntar um outro ponto, Vassarelli, quando a gente vai para essa parte de rede, de blockchain no mundo, assim, ah, muita gente compara, e eu até concordo, com aquela internet no começo, né? Que você tinha várias intranets, etc., até que você subiu e resolveu ter uma internet, né? Que é o que a gente usa todos hoje e tal, e você virou o padrão do mundo. Muita gente comenta que a gente tem hoje várias blockchains, que é como se fossem essas meio intranets de antigamente, que a gente deve ir para um momento, talvez, onde a gente tem aí uma internet ou uma interoperabilidade tão boa entre elas aqui que já estaria funcionando em tudo. Como é que é a tua visão sobre essa infraestrutura mundial aí de blockchain? Então, aí, de novo, eu vou incomodar todos os lados, porque eu sou tão maxi que eu acho que a única coisa que é uma L1 é o Bitcoin.
mas só a primeira camada. Então, eu vou separar em duas dimensões. Eu acho que a máquina da verdade é o Bitcoin. Ponto. Proof of Work, Bitcoin. Mas a hora que o Satoshi botou... Para mim, o Bitcoin é o ovo que parou de pé. E qual que é a inovação? É a computação descentralizada. Para a computação descentralizada, eu acho que existem várias outras formas de se fazer isso. Nenhuma tão segura quanto o Bitcoin, mas algumas muito mais eficientes do ponto de vista de recursos computacionais. Você fazer uma L2 no Bitcoin, putz, a Lightning está aí há uns 5 anos tentando fazer, é muito difícil. Se alguém conseguir fazer isso, putz, eu vou ficar super feliz, mas eu acho que é muito difícil. Você conseguir fazer essa tal da interoperabilidade num blockchain que foi concebido dessa forma, eu acho que é mais factível. Então, o Ethereum, eu acho que o Ethereum é o blockchain que está melhor posicionado para conseguir desenvolver a interoperabilidade e, vamos dizer, a adoção em massa, mas, ao mesmo tempo, se aparecer a Solana é uma coisa super nova. É uma proposta que apareceu, acho que tem 3 anos, e já é um dos maiores criptoativos que tem. Então, assim, eu acho que, de novo, aí volta aquela questão inicial, o Bitcoin não precisa mais nenhuma linha de código. Ethereum, Solana precisam todas. Porque hoje eles não fazem o famoso 1 milhão de transações por segundo. Bitcoin faz 7 e não vai fazer 10. É isso, a proposta é essa. Eles não vão. Ah, a turma vai mudar o tamanho do bloco. Eu acho que isso já foi resolvido em 2018 no Block Wars e Aquele monte de acabou. fork que você teve lá atrás e que já resolveu, falou, não, não vai, né? Acho que são 140 forks É. tentando atacar essa questão. Eu acho que está resolvido. Quando a gente começa o fundo, o tema, a vertical moeda, era uma vertical que estava sob questionamento. Hoje, no fundo, só temos o Bitcoin. Todas as outras, a gente já deve ter tido umas 6, 7. A gente não entende como sendo viável mais. Entendi. Boa. E você soltou, até você estava falando, eu estava pensando um pouquinho naquele trilema que você sempre tem, né? Que é a escalabilidade, segurança e descentralização, né? Então, assim, o Bitcoin talvez pegue 2, mas a parte da escalabilidade, pelas 7, 10 coisas, é mais complexo. Aí talvez outro que vai pegar a Solana, que a parte da descentralização é menor, mas ela resolve, de certa forma, os outros dois, né? Então, assim, acho que esse trilema que a gente tem aí dentro de blockchain é uma discussão que ainda não tá resolvida. Não sei se vai ser resolvida também. Não sei o que você acha sobre isso. O blockchain do Bitcoin não vai resolver esse trilema, nem quer resolver esse trilema. Esse trilema só é endereçado ao aumento do tamanho de bloco no blockchain do Bitcoin. Lá já foi decidido. Porque o meu ponto é o seguinte, né, nessa visão de ter, vamos ter uma infraestrutura de blockchain mundial, escalável, etc., precisa resolver esse trilema. Né? Ou Acho deixar, que não. ou a gente abrir mão de algum deles, né? Então, assim, não, vai ser um pedaço, vai ser centralizado, por exemplo. Aí, pô, já está resolvido. Mas a minha visão é essa: a L1 está resolvido. Eu não falei que, putz, para mim a L1 do Bitcoin é a máquina da verdade. Está dado. Se você vai botar a Visa, a Mastercard, a Lightning, o Ethereum, você pode usar o Ethereum. Assim, lembra que eu falei? Você pode pegar o Bitcoin, fazer um wrap dele e negociar ele num outro blockchain. Sim. Pode fazer isso já. WBTC já faz isso há 3, 4 Já anos. existe. É. Então, se você conseguir fazer um bridge, então, assim, acho que se você conseguir fazer. O que falta? Falta um bom bridge. O que é um bridge? É pegar o Bitcoin, botar num cofrinho que você perceba como seguro, que seja realmente seguro, e a partir desse cofrinho você emitir um token. E esse token pode ser emitido em qualquer outra camada. A hora que você conseguir resolver esse problema, e tem muita gente tentando resolver esse problema, que é pegar um ativo de um blockchain e botar uma versão dele em outro blockchain, a hora que esse problema for resolvido de uma forma satisfatória, e eu acho que vai, porque a gente acompanha uns 2 projetos que estão bem próximos na nossa visão, acabou. Você deixa. O Ethereum virou L2 do Bitcoin. Então, assim, Solana virou L2 do Bitcoin. Daí você vai ter um Bitcoin do Solana que vai ser percebido como moeda para comprar cafezinho daqui a sei lá quantos anos.
Porque hoje ninguém vai usar Bitcoin para moeda, porque para que você vai usar Bitcoin para moeda se o negócio sobe desse jeito? O Usa negócio o real. que o negócio não é estável e não é a moeda que a gente está acostumado, de certa forma, né? Então, assim, você vai ficar, o cafezinho vai ficar variando em preço de Bitcoin, ou ele vai ter o Bitcoin como referência de preço, e aí as outras moedas variam, uma coisa ainda que não está, de certa forma, resolvida. Você comentou Sabe sobre quanto eu stable. paguei? Sabe quanto eu paguei no Parmegiana? Tem os caras da história da pizza, eu tenho a história do Parmegiana. Em 2018 eu fui comprar, eu falei assim, para que serve esse negócio? Ou 2017, sei lá a data, mas era bastante tempo atrás. Eu vou comprar, eu falei, para que serve esse negócio? Não consigo usar em lugar nenhum. Daí fala, puto, o Zé Gordo aceita Bitcoin. Zé Gordo, fui lá, comi um Parmegiana. Parmegiana custa R$ 1.800. Eu lembro do Parmegiana todo dia. Hoje E você custou. não usa. Você não usa. Exato. Você usa, meu. Eu acho que na época foi R$ 30, R$ 35. Hoje está 35 reais dá 1.800. 0,00 Bitcoin, hoje em dia o Bitcoin explodiu 1.200. É isso. Então, pô, quem acompanha há algum tempo não usa, porque depois o gênio vira bobo rápido. Então, 80 de vol permite você virar gênio para idiota em segundos. Sim, sim. Vamos lá, Marcelo, você comentou um pouquinho atrás agora sobre a parte de stablecoins. E eu até escrevi um texto recente falando que stablecoins não sei se tem muito futuro, porque na verdade você vai ter o RWA, que vai ser uma stablecoin que já corrige juros, e você vai usar esse RWA da stablecoin para ser não só um meio de pagamento, mas também a moeda que já vai corrigir juros. Então, assim, a moeda já vai ter juros implícito, né? Que é um pouco da ideia que você comentou lá atrás, que a gente precisaria emprestar para alguém, mas com o RWA a gente já teria e poderia usar isso como meio de pagamento, que hoje você não consegue. Eu não consigo pagar com título público americano. Mas se eu tiver um RWA que for aquilo lá, ele vai ser também uma stablecoin e vira tudo. Então, eu queria ver um pouco dessa tua visão sobre essa parte stablecoin mesmo. Ele é um killer app, vamos dizer assim, para começar a gente ter pagamentos no mundo, stablecoin é isso. E a segunda, eu queria ouvir um pouco a tua visão sobre redes permissionárias também. Então, assim, até puxando um pouquinho para o Brasil e com o Drex aí, que está montando aí, o Drex é uma rede utilizando blockchain, mas é uma rede permissionária, né? Gated, ali vai ter só o que o Banco Central quiser. Como é que é a tua visão sobre stablecoin e sobre redes permissionárias? Legal. Assim, eu acho que tudo isso. Lembra dos capítulos? Terminou o primeiro, estamos no segundo. Esse livro tem pelo menos 5. O último capítulo é o fim da moeda. Por quê? Então, eu vou ser bem assim, didático aqui, porque eu acho que é um conceito interessante. Ah, uma stablecoin é um token de uma moeda. Lembra que eu falei que você pode investir num fundo de money market? Um fundo de money market é um security. Qual a diferença? Uma moeda não tem juros, um security tem fluxo de caixa. A moeda só existe para facilitar a troca de ativos. Podem ser securities, pode ser commodities. A função econômica da moeda é que o cara que vende vaquinha consiga comprar os ovos. E a moeda faz este papel, chamado dupla coincidência de desejos. Que é triangula, né, os dois ali para Exato. que se o cara que está vendendo ovo não quiser a vaca, mas ele quer a moeda que está no meio do caminho. Daí, usando esse exemplo, se vocês tiver uma forma. Então, assim, a gente não está discutindo o preço da vaca nem o preço do ovo. Estamos discutindo o que, se o cara não quiser. Uma vaca vale 1.000 ovos, mas se o cara não quiser ovo, não vai fazer a negociação, vai usar uma moeda. Agora vamos dizer o seguinte, que você tem uma tecnologia que fale que você particiona a vaca em 1.000. E daí o cara não quer 1.000 ovos, mas quer um ovo, ele vende 1.000 avos da vaca por um ovo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, assim, eu acho que a função da moeda ela vai deixar de existir porque a tecnologia vai permitir que eu troque qualquer coisa por qualquer coisa. Qual que é a primeira qualquer coisa que eu vou trocar? Vai no Uniswap e você troca qualquer coisa por qualquer coisa. Já está lá. As pessoas não querem ver, mas já está lá. Você quer trocar Ethereum por, sei lá, qualquer moeda base Ethereum? Está lá. Então já está acontecendo em cripto. Então, stablecoin, para quem é de cripto, é meio que um conceito esdrúxulo, porque pega o nosso fundo. O nosso fundo nunca vai ter uma stablecoin, porque stablecoin é estável. Sim. Não é isso que a gente quer alguma coisa que
suba. Então, assim, pega aí de novo, eu vou voltar aqui para o mundo mais comum. A hora que a BlackRock tem um security no mundo cripto, que rende, que assim, tipo, a base dele é dólar, que é super estável, e o juro dele é aquele 5%, que é super estável. Ou seja, é o que as pessoas querem. As pessoas querem coisas que elas estão acostumadas e que não vão ter muita volatilidade. Para que você precisa do stablecoin? Para que você precisa do USDC se você pode ter uma coisa que, além de ser o USDC, te dá fluxo de caixa? Acabou, você não vai ter mais. E daí, se você pegar esse token e for no Uniswap, você pode trocar ele exatamente como o USDC, tem as mesmas qualidades e características. Então acabou a moeda. E moeda não é assim, moeda não é um mercado grande. Então vamos lá, vou dar alguns números. As quatro grandes são mais ou menos 5 trilhões de dólares. A quinta maior moeda do mundo se chama Bitcoin. A sexta se chama Libra esterlina. O real é muito menor do que tudo isso. Então, assim, tipo, não é que eu estou falando que, vai mudar o mundo. Não, a moeda não é tão grande. Não, mas ele não muda o mundo. O que você está falando aqui, primeiro achei a ideia espetacular. Eu acho que faz todo sentido, assim, essa parte de trocar tudo por tudo. Eu acho que o exemplo do Uniswap, que nem você falou, ilustra isso perfeitamente. Mas você tem implicações em termos de estruturas políticas, né, Vassarelli, numa estrutura dessa, porque os governos hoje são baseados em coletar, em imprimir moeda, vamos dizer assim, coletar tax, impostos de todo mundo para manter a estrutura de segurança, etc. E aí toda essa parte é como o mundo hoje está estruturado, de certa forma. À medida que você fala assim, cara, está indo para um endgame onde não vai ter moeda, a primeira coisa que me acende assim, como é que vai ser a estrutura política? Como é que vai ter Estado? Como é que a gente vai viver? Né? Então, assim, acho que é a pergunta de $1 trilhão. Não sei, não sei nem por onde começar para responder isso. Mas eu acho que essa pergunta ela vai ser respondida no tempo, porque o divertido é o seguinte: a moeda foi capturada pelo Estado e ela ficou capturada pelo Estado por muito tempo, porque não existia uma forma de lutar contra isso. O Bitcoin não é a primeira moeda privada que existe. É a única que está aguentando 15 anos. Então, quando os caras falavam, os Estados Unidos vai vir e vai proibir o uso de Bitcoin, a resposta que eu dou é o seguinte: é possível que ele faça isso, mas a hora que os Estados Unidos faz isso, ele deixa de ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem a primeira emenda, é o país que tem a segunda emenda. Então, a hora que você pega e abdica dos seus valores morais, a sua moeda não vale mais. Já foi. Já foi. Então, assim, o que você está dizendo, como a estrutura política vai reagir a esse fim do curso forçado? Vamos dizer, o curso forçado é todo mundo ser obrigado a receber a sua moeda e só a sua moeda. Cada país no seu ritmo, cada país da sua forma. Os países que forem mais rápidos, eu acho que se beneficiam. El Salvador é um caso que é interessante ser estudado, porque parece que está sendo bom para eles, né? Eu acho que eles estão conseguindo mudanças sociais impressionantes. Então, também não estou aqui dizendo que é a solução do mundo, eu estou dizendo que vai ser um mundo diferente, como é um mundo diferente com duas guerras. Sim. Na hora que você tem o Irã atacando o Israel com 300 drones, e um cara fala que isso é um ataque, outro fala que é uma provocação, isso é política. Então, essa é a realidade. Eu acho que a única diferença é que, com a internet, a realidade, cada um tem a sua, né? Você está dentro de uma bolha e, de novo, aí eu volto ali o que eu falei do Bitcoin. Bitcoin doesn't care. Tanto faz, ele tanto faz se você é a Coreia do Norte, se você é Mianmar ou você é Estados Unidos. Ele é igual para Todos todo os, mundo. todos os três têm Bitcoin. Bastante. Olha, botar Coreia do Norte, Mianmar e Estados Unidos na mesma frase, só Bitcoin. Boa, boa. Massarelli, e essas redes permissionárias, assim, a parte de CBDCs e o Drex, como é que é a tua visão sobre isso? Eu acho que isso é crédito. É, de novo, o segundo capítulo. Eu não acho que a capacidade creditícia dos países, não só do Brasil, mas de todos os países, é superior
essas moedas incensuráveis, mas eu acho que é super válida a tentativa. Eu acho que é extremamente útil do ponto de vista econômico para o país. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: o Brasil sair com a primeira moeda, o primeiro CBDC, o Brasil acho que é tipo a sexta ou sétima moeda. Não é uma moeda pequena, mas não é uma moeda gigante. Mas a hora que você tem um CBDC, e o Brasil tem ele tem, a nossa moeda é não conversível. Ainda é. Isso é super importante, porque isso restringe bastante. Toda vez que você tem uma moeda que não é conversível, você tem pouco cliente. Porque pouco cliente quer entrar na moeda que não sabe se ele vai conseguir sair. A hora que você vai para o CBDC, você tem duas coisas que acontecem. Primeiro, ela meio que vira conversível, mas aí o contrato é explícito, um contrato inteligente. E eu acho que as pessoas vão ter mais conforto em transacionar o real através de um contrato inteligente do que através de um contrato no Banco Central. Mas as pessoas não sabem, toda operação de câmbio, ela é um registro dentro do sistema do Banco Central. Já é assim. É. Então, hoje já é assim, todas as transações de câmbio já recebem o aval do Banco Central. E por que que é dessa forma? Porque lá atrás, quando não tinha dólar, o Banco Central fechava. A gente pegou o Banco Central mudando o código que você podia fazer, código ENOC. A gente pegou o Banco Central fazendo um monte de coisa ali para segurar o real. Era Hoje em dia já permissão não. para fechar câmbio, né? Nossa, você tinha que pedir permissão para fechar câmbio antes. Agora não, ele tem um registro lá, mas já é automático. Naquela época você colocava, ele dava ok para ver se você podia fazer ou não, né? Mas ele pode virar isso em uma canetada, É uma chavinha, é isso. uma chave. Hora que é um contrato inteligente, eu percebo que operacionalmente as regras são mais claras. E daí, qual que é o primeiro produto que eu faria? Que eu acho que eles vão fazer? Eu faria um título do Tesouro, um token de um título do Tesouro, onde Ele qualquer já tá, o pessoa. piloto já tem um teste disso, exato. Isso. Só que o que eu faria? Eu usaria uma rede não permissionária para vender esse título. Então, eu iria no swap e falaria assim: qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode usar qualquer moeda para comprar o meu título. Acabou. Eu já até alguma conversa com o pessoal do Banco Central e quem está envolvido no projeto, assim, a grande preocupação que eles têm hoje em relação a isso é a parte de Know Your Customer, de lavagem de dinheiro, todas essas regras de coisa que tem, porque a hora que você joga um token numa rede dessa, você perde o controle sobre quem está com ele. Né? Então, assim, e aí essa é a grande discussão, e que tem a ver, também com o que eles chamam de como é que chamava? De falsa privacidade, não, não é falsa privacidade, de pseudo-anonimato. De que aquela ideia de que você tem a ideia de que é anônimo quem tem aquilo lá, mas na verdade você consegue, via vários hoje mecanismos, achar até quem é e ficaria muito traceable, né? Você conseguiria pegar ele muito fácil também, que seria uma complicação do ponto de vista de regulatório hoje. Né? Eu Mas concordo, sim, assim, mas vamos lá, vamos explorar essa. Sim, você não, também é um pouco que minha avó falava: eu quero ser rico com saúde, né? Você quer ter tudo. A hora que você vende o título do Tesouro no Uniswap, você abre. Hoje em dia devem ter 50 milhões de pessoas que têm título de Tesouro. A hora que você bota no Swap, você abre o seu horizonte de clientes para 6 bilhões. Isso, para um país, assim, a capacidade de se financiar no exterior é uma das coisas mais importantes que um país tem. O Brasil teve problema com isso desde 82. Hoje tem menos problema, a gente pegou bastante, assim, 97, 98, 99, foram problemas sérios. O país tem. Por que o Brasil tem juro alto? Então, a inflação americana e brasileira está razoavelmente parecida, 3,9 e 3,5. O juro lá é 5,25, aqui é 10, eu acho. Por quê? Porque é um país fechado, com qualidade de crédito pior e com uma gama de clientes comprando seus títulos muito pequena. A hora que você abre isso, o 10,25 necessariamente cai, porque o risco de refinanciamento local do Tesouro cai. Eu trabalhei com ex-secretário do Tesouro. Eu trabalhei com um que pegou um desses períodos bem difíceis. Cara, o cara falava: Vassaré, não dormia. Porque, eu sabia que daqui a 3 semanas eu ia ter que rolar 5% da minha dívida. Então, assim, o que é melhor? E aí são decisões políticas que não cabe a mim tomar, porque eu faço dar palpite na vida, no trabalho dos outros, mas o que é melhor para o país? Você conseguir baixar o juro, o risco país em 1,5% e jogar o juro de 10,5% para 9%, sob as mesmas condições de equilíbrio de inflacionário, né? Porque a gente só está falando de risco de crédito,
ou você saber quem está comprando, mesmo porque se o CBDC está numa rede que você controla, você pode desligar o cara do outro lado. Então, assim, Sim, não, mas é um bom problema. enquanto nas redes permissionárias, sim, né, ele controla, sabe, todo mundo que entra e sai. O problema era que ele joga o token nessas redes não permissionárias, que aí você perde um pouco o controle. Mas eu concordo contigo, acho que é um pouco uma decisão aqui de qual o tamanho do risco que você quer assumir. Na verdade, você não vai colocar de uma hora para outra toda a tua dívida lá, de certa forma, né? Então, assim, vale o teste, né? Acho que esse é o ponto. Ele faz um pedacinho pequenininho, vamos testando e vamos vendo, né? Depois você Mas vai ajustando. aí volta a sua questão, que para mim é a principal questão dessa nossa conversa, que é uma questão que aparece quase nunca aparece. Que tipo de país o Brasil quer ser? O Brasil, ao abraçar essa tecnologia, e essa tecnologia, o que é essa tecnologia? Eu aumento demais a eficiência, mas eu diminuo o controle. É isso. O que o Brasil quer ser? O Brasil é um país que sempre teve pouca eficiência e muito controle. É uma oportunidade que eu vejo única de reposicionamento estratégico do país. Eu diria que o Banco Central, na figura do seu presidente, consegue perceber isso e eu imagino que ele tem uma visão muito parecida com a minha. Eu, pela toda a forma com que Brasília está se comportando, eu acho que eles já perceberam e eu acho que eles caminham para isso. Mas isso é uma jornada e precisa de consistência, precisa, assim, eu acho que você não pode nunca perder o norte. E o ritmo é menos importante. O Brasil hoje está na vanguarda do mundo de criptoativos, porque ele tem uma posição única. O que é uma posição única? De ser recursos externos, é um país democrático em comparação com os pares, é um país que vai se abrindo para o mundo em relação a ele mesmo, e é um país que tem um potencial inexplorado gigante, mas que precisa de investimento. A poupança interna não resolve o problema de investimento de longo prazo do país. Então, são condições únicas no mundo. E eu acho por isso que a gente está na vanguarda. Então, assim, a minha impressão, e ó, todo mundo sempre faz a mesma pergunta. O regulador. A nossa interação, a gente foi o primeiro fundo de investimento do Brasil, ou seja, a gente é o primeiro investidor institucional em criptoativos do país. As nossas interações com o regulador foram sempre muito positivas. E não acho que seja pessoal. Eu acho que é uma visão de país que algumas pessoas têm e estão conseguindo efetivar ela no ritmo. Não é à toa que o país provavelmente vai ter o primeiro CBDC do mundo. Eu acho que é uma construção de país. Sou super otimista, né? Então tá vendo que é a palavra de um otimista, mas eu já vi bastante coisa, então eu não sou naturalmente otimista. Eu já vi Tesouro tendo que botar SCC junto com a LFT para conseguir vender alguma coisa. Estamos falando que eu acho que eu nem me lembro o ano, mas você lembra dessa? Eu acho que é 2002. 2002, eu acho que é isso. Não Era conseguia difícil. vender. Aliás, até a própria criação da LFT foi uma inovação nesse sentido, né? Porque ele precisava mostrar que a dívida, ele não precisava rolar a dívida toda semana, né? Então ele criou um título pós-fixado com prazo de, naquela época, 6 meses ou um ano, assim, que era o máximo que ele conseguia se financiar. Mas aí, prefeito de índice, ele ficava assim: não preciso todo dia de dinheiro, porque esse aqui já é para daqui 6 meses, um ano, né? Então, assim, o Brasil sempre foi muito inovador nesse sentido. E acho que eu gostei muito dessa tua visão também, Massarelli, de que assim, essa troca entre eficiência e controle, né? O Brasil sempre teve controle demais até, né? Assim, a gente que é do mercado financeiro sempre viu aí a parte de controle aliás, às vezes controle por controle, né? Aquela coisa que você não sabe nem por que está lá, mas está lá, né? Então, assim, e essa parte de deixar o negócio mais eficiente, abrir mão um pouco de controle. E a minha percepção de que também tem alguma relação com o Banco Central é um pouco disso, que eles já perceberam que essa parte do controle, ou dessa perda de controle que o mundo vai ter, é praticamente inevitável também, né? Então, assim, acho que é um pouco de quem perceber isso e conseguir tomar essa atitude antes, vai ganhar a fronteira e ganha aí um espaço grande aí nesse começo, né? Eu acho que o Brasil e o Roberto Campos, acho que tem um pouco dessa visão, né? O que é bem legal para a gente, né? Eu vou contar uma história, né, sobre esse tema. Eu sou engenheiro de produção. Então, na faculdade, estão falando 1900 e bolinha.
engenheiro de produção é o cara que vê o estoque, né? E daí vamos fazer trabalho de formatura. Tem um amigo meu que falou assim, não, ele estava apresentando o trabalho dele e falou assim, então, né, nessa fábrica tudo é muito controlado, tudo é bonito, tudo é limpo, eles sabem até a quantidade de lápis que está em circulação no escritório. O professor virou e falou assim, isso é custo. Então, o que ele está dizendo? O controle absoluto é muito caro. Tem um custo Não alto. o problema de engenharia de economia, o engenheiro e o economista, eles não conseguem se entender porque para o engenheiro o controle absoluto é a melhor coisa, mas isso não é viável economicamente. E então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esquece Brasil. Eu acho que esse equilíbrio entre o controle e o custo é uma variável econômica. O controle absoluto é ruim demais. E as sociedades que optaram pelo controle absoluto, elas não sobreviveram. Então, não estou dizendo nem de. Assim, é uma não escolha. Você tem que ter um equilíbrio economicamente eficiente, senão você não compete. É tão simples quanto. Sareli, cara, muita coisa a gente falou aqui, acho que muita coisa. Acho que tem alguns temas que a gente tomou que eu gostaria de ficar umas 3 horas com você ainda, sobre essa parte do futuro da moeda e do final da moeda, desse endgame que você comentou, e essa parte também até de Brasil, acho que são bem interessantes, daria para a gente falar aqui muito mais tempo, mas em pró aqui do tempo, eu queria te deixar agora um espaço aí para você deixar uma mensagem final para todo mundo, e também onde o pessoal continua essa conversa contigo. Então, assim, eu queria primeiro agradecer o convite, agradecer a todo mundo que aguentou até aqui. Eu acho que um pouco o nosso papel aqui é contar o que a gente está vendo. E cabe às pessoas fazerem um aprofundamento nas teses. Nada que eu falei aqui é muita novidade, mas eu acho que a gente articulou, vamos dizer, dimensões bem mais amplas, né? E isso que eu acho que é o grande barato do mundo de criptativos, é que ele questiona não só a parte de tecnologia, como a parte de estrutura social. Então é fascinante. O convite que fica é vocês se aprofundarem, entenderem e formarem opinião até para discordar de mim. Não sou o dono da razão, mas eu estou vendo coisas muito interessantes e então seja todo mundo muito bem-vindo ao maravilhoso mundo dos criptativos. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Acho que foi. Eu vou até ver, não sei se é a segunda ou terceira vez que você vem. A gente vai voltar, cara. Cada tempo e tempo eu te chamo pra gente bater um papo. Adoro sempre ver um pouco a televisão. Acho que, no meu caso, abre muito a minha cabeça. Eu acho que é legal. Você é um cara que tá vendo muita coisa e que ajuda muito até alguns conceitos que eu tenho e que a gente tem, de certa forma, né? A gente tem uma formação meio parecida e dá uma chacoalhada de vez em quando neles e fala, será que isso tem que ser assim mesmo, né? Não tem outro jeito. Então, assim, essa é uma parte bem legal e que pô, essa conversa para mim teve vários pontos aqui que tocou nisso daí. Então, pô, obrigado aí por ter topado vir bater esse papo de novo e parabéns pela trajetória aí, pelo que você está fazendo. Obrigadão. E pode convidar que eu venho sim, eu adoro esse fórum. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.